Hoje a palavra da série é perturbações da alma, e o texto que Deus me deu está em Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13, e ele diz assim, pode achar, não vai ter na tela, ligue sua Bíblia, desbloqueie sua Bíblia, abra a sua Bíblia, em Lucas 24, versículo 13. É bom ouvir esse barulhinho das páginas. É bom. Lucas 24, 13. Diz assim, e eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que estava distante de Jerusalém, 60 estádios, isso é mais ou menos 11 quilômetros, quase 12, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse, és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E lhes perguntou, quais? E eles lhes disseram, as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e que com os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele fosse o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns do que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse, honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que lhe se achava dele nas Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando que pelo caminho nos falava, quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Amém? Perturbações da alma, falta. Eu acho que foi eu. Bem, se foi ou não foi. Versículo 13 diz assim, e eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E isso eu quero que você grave bem. Esses dois homens,
Eles tinham colocado toda a sua esperança no Senhor. E de repente recebem uma notícia: o Senhor Jesus morreu. E recebendo a notícia da morte de Jesus, com a sua alma perturbada por causa dessa notícia, porque a nossa alma pode se perturbar por várias coisas. A nossa alma pode se perturbar pelo pecado, pode se perturbar por uma injustiça, pode se perturbar quando chega uma doença, pode se perturbar quando sabe que um filho está usando drogas. A nossa alma pode ficar perturbada quando nós descobrimos que estamos indo à falência. Pode ficar perturbada quando chega a notícia do desemprego. A alma pode ficar perturbada por várias coisas. A alma desses dois homens está perturbada porque aquele em quem eles tinham colocado toda a sua esperança agora morreu. E aí, com a alma perturbada, e agora esse é o foco do versículo 13, eles começam a tomar uma decisão com a alma perturbada. E a decisão que eles tomam: vamos embora de Jerusalém e vamos para Emaús. A primeira lição que esse texto ensina é que não se deve tomar decisões com a alma perturbada, porque decisões com a alma perturbada é o mesmo que tomar decisões em cima de sentimentos. Não se toma decisões em cima de sentimento de derrota. Não se toma decisão em cima de sentimento de fracasso. Não se toma decisão no abandono, quando é traído, quando é humilhado, quando é perseguido, quando é caluniado, injuriado, ferido, machucado, abandonado, traído, desiludido. Não se toma a decisão quando as coisas estão mal. A primeira coisa que esse texto ensina no versículo 13 é que eles tomaram uma decisão errada. Eles saíram de Jerusalém. Jerusalém é a casa do pão, Jerusalém é onde está o Senhor. O texto acima desse, o capítulo 24, tem um contexto, e o contexto é a ressurreição de Jesus. Enquanto esses dois homens estão preocupados que Jesus morreu, tem umas mulheres que já foram até no túmulo, viu que Jesus ressuscitou, já tiveram a visão dos anjos, e Pedro já havia visto Jesus, e esses dois ainda estão presos na sua amargura, na sua desilusão, na sua tristeza, na sua desesperança e tomando atitudes erradas. Quando a alma está perturbada, não devemos tomar decisões. Jerusalém estava no alto, Emaús estava mais embaixo. Eles tomaram a decisão de descer até Emaús. Quando você toma uma decisão confiando no seu coração, quando você toma uma decisão na crise, muito possivelmente você vai descer para um lugar pior, vai para um lugar onde Deus não está, vai para um lugar onde Deus não mandou, e a sua perturbação, que já era ruim, agora ela vai ficar ainda pior, porque você tinha um problema e agora você criou outro, indo para um lugar que Deus não te mandou. Quando a sua alma está perturbada, não saia de Jerusalém. Quando a sua alma estiver perturbada, faça como aquelas mulheres: aonde está Jesus? Onde ele está? Onde ele ficou? Onde ele foi visto por último? Vamos até lá. A Bíblia diz que nós não devemos confiar no nosso coração. De todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração, porque nele estão as saídas da vida, as fontes da vida. Mas Jeremias também diz que o coração é enganoso, ele é corrupto, ele é perverso. Quem o conhecerá? Não se toma decisão em cima do que se está sentindo. Toma-se decisão em cima de princípios e valores da palavra de Deus, ela não muda. Se você tomar uma decisão com Deus, em oração, na palavra de Deus, essa decisão certamente será acertada. Então, uma alma perturbada tende a fazer escolha errada. Uma alma perturbada tende a ir para um lugar que Deus não mandou. Uma alma perturbada tem a tendência de fugir. Mas Deus não te chamou para fugir. Deus não te chamou para se esconder. Deus não te chamou para murmurar. Deus te chamou para andar com Ele. Deus te chamou para ter vida abundante. Deus te chamou para ser cheio do Espírito Santo. Deus te chamou para ser luz, para ser sal. Deus te chamou para fazer a diferença nessa terra. Deus te chamou para ser um discípulo. Não esqueça para o que Deus chamou você.
e não permita que as perturbações da vida te impeçam de viver os sonhos e os planos do Senhor. Amém? Então essa é a primeira lição desse texto. No mesmo dia, eles foram descendo e tomaram decisões erradas. A lembrança, uma alma perturbada, ela esquece. Veja o texto. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia. Quando você está indo para um lugar errado, quando você está indo para um lugar que não deveria, quando você está perturbado, quando você se sente sozinho, você está sozinho? Você está abandonado? Mas quando nós estamos perturbados, nós esquecemos rapidamente dos sonhos de Deus, dos planos de Deus, das promessas de Deus e de quem é Deus. A Bíblia diz que não apareceu outro Jesus, apareceu o mesmo Jesus. Quando nós estamos perturbados, nós mudamos. Quando nós estamos perturbados, ficamos deprimidos, ficamos angustiados, nos isolamos. Nós ficamos estranhos, esquisitos. Quando nós estamos perturbados, nós ficamos frustrados, deprimidos, desanimados, cansados, apáticos, tímidos, covardes, sem brilho, sem luz. Quando nós estamos frustrados, desanimados, perturbados, nós ficamos assim, nós mudamos. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Jesus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Jesus vai te visitar nas suas crises, Ele é o mesmo. A Bíblia diz que Jesus não pode mentir. Tiago 1,17 diz que toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Ele não muda, Ele é o mesmo. Tito 1, versículo 2 diz, Deus não mente, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. A Bíblia diz em Números 23, 19, que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se Ele falou, vai fazer, vai acontecer. Resgate as promessas de Deus no seu coração, desenterre os sonhos de Deus que estão na sua vida. 1 Reis 8,56 está escrito que nenhuma das boas promessas do Senhor deixou de se cumprir. Ele é o mesmo. Ele não muda. Ele é bom. Ele é santo. Ele é justo. Ele é fiel. Ele é verdadeiro. Ele é teu amigo. Ele é o teu pai. Ele é o teu pastor. Lembra? Ele é maravilhoso. Ele é o conselheiro, Ele é o Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz. Lembra disso? Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o primeiro, Ele é o último, Ele é o El Shaddai, Ele é o Jeová Jireh, Ele é o Jeová Nissi, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o teu Deus, o meu Deus, Ele é o mesmo. Lembre disso. Na crise, na perturbação, lembre de quem Deus é. Ele é teu Deus. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Uma alma perturbada fica triste. Mas aí Jesus chega e Jesus faz uma pergunta. E ele lhes disse, que palavras são essas que estáis, que é essa que caminhando trocais? Vocês acham que eles estavam trocando palavras assim? Ai, que bom, ai, que bênção, Deus é bom. Você viu o milagre? Você viu que bênção? Você vai na vigília do fogo? Você vai na intercessão lá? Você viu o face de querubim, o língua de brasa, o garganta de fogo? Você viu o negócio que Deus está fazendo lá? Você viu? Ele está falando isso? Ele está falando de negócio legal que está acontecendo? Ou eles estavam falando assim, Jesus morreu. E o que nós vamos fazer? Pois é. Vamos arrumar emprego em Emaús. Está com o currículo aí? Estou. Onde distribuem os currículos aí em Emaús? Diz que lá abre uma firma. Vamos tentar uma vaguinha lá, eu tenho um cara que pode indicar a gente. E os sonhos? Diz, não, Jesus morreu, já, a minha esperança morreu, os meus sonhos morreram. Aquilo que eu tinha construído dentro do meu coração, morreu, eu enterrei junto com Jesus. Quando Jesus morreu, eu enterrei tudo, acabou tudo. Eu não tenho mais sonho, eu não tenho mais esperança, eu não tenho mais nada. E aí Jesus diz assim, mas que palavras são essas que vocês estão trocando entre vocês?
E depois ele pergunta: por que vocês estão tristes? Jesus poderia chegar e dizer assim: eu sou Jesus. Não poderia? Mas ele não fez isso. Jesus poderia chegar e dar um sermão, mas Jesus não fez isso. Sabe por quê? Porque quando estamos perturbados, quando estamos doentes, quando estamos frustrados, quando estamos sem esperança, quando não temos mais paz, quando não temos mais alegria, quando não temos mais chão, quando não temos mais perspectiva, quando não temos mais nada, Deus diz assim: fala, meu filho, o que está no teu coração. Em vez de Jesus falar, Jesus nos deixa falar. Você tem falado para Deus o que está aí dentro do seu coração? O Salmo 32, 3, Davi diz que enquanto ele guardou silêncio, os seus ossos se consumiam. Enquanto ele guardou silêncio, enquanto ele não deu voz à sua dor, enquanto ele não colocou para fora o que estava aqui dentro, os ossos dele se consumiam. Meus amados irmãos, tem coisas que estão dentro de nós há muito tempo, precisa sair. Tem amargura, tem falta de perdão, tem pecado, tem coisa que não foi confessada, tem injustiça, tem abandono, tem traição, tem miséria, tem de tudo na nossa história, mas isso não é para ficar dentro de você. Jesus está dizendo assim: por que você está perturbado, por que você está triste? Põe logo isso para fora, eu estou aqui. Dê voz à sua dor, confessa, fala. Por que você guarda isso dentro do seu coração até hoje? Jesus falou assim: acho, que coração peludo que vocês têm. Não é? Não pode. E Jesus dá esse espaço para que eles falem. Mas o Jesus é o mesmo. Então ele dá esse espaço para eu e você falarmos também. E eu quero te encorajar nessa noite a começar a falar algumas coisas para Deus que talvez estejam aqui na sua garganta há muito tempo. Mas hoje chegou o dia de você pôr isso para fora, porque essas coisas que não são resolvidas não estão no passado. Passado não resolvido não é passado. Passado não resolvido é presente. E a gente resolve o nosso passado na cruz. Diga amém. A alma perturbada não consegue ver. E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse: és tu só um peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Ah, meus irmãos, quando nós estamos perturbados, não conseguimos perceber que no meio da nossa dor, no meio do nosso sofrimento, no meio da nossa angústia, no meio da nossa história que está à beira de um colapso, parece que os nossos olhos se fecham e não conseguimos enxergar Jesus. Mas eu quero te dizer essa noite que o mesmo Jesus que esteve com aqueles homens, quando eles estavam no vale, como diz o Salmo 23, ainda que eu ande no vale da sombra e da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Gente, isso é verdade. Mas às vezes, como eles, nós não enxergamos Deus conosco no vale. Nós enxergamos o vale, nós enxergamos as pedras, nós enxergamos os espinhos, nós enxergamos tudo que é ruim e não conseguimos enxergar o Senhor que se apresenta a nós, dizendo: ei, estou aqui, eu posso te ajudar, eu quero te ajudar, eu vou te ajudar. Mas eles não reconheceram o Senhor e perguntaram: és tu um peregrino? Mas Jesus disse: eis que estarei convosco, Mateus 28, 20, eis que estarei convosco todos os dias. Hebreus 13, 5, nunca te deixarei, jamais te desampararei. Estou junto com você. Ainda que a perturbação da sua vida seja tremenda, Ele está com você. Abra os olhos e enxergue a presença de Deus. Alma perturbada não crê. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Então lhes explicou, começou a explicar
para eles naquela caminhada de 3 horas de duração, mais ou menos, são 12 quilômetros, e aí ele foi explicando a partir de Moisés tudo o que constava nele acerca dele nas Escrituras, onde ele estava nas Escrituras. E depois eles vão dizer assim: não ardia o nosso coração enquanto ele nos expunha a palavra. Meus amados irmãos, quando nós estamos vivendo um momento de perturbação, um momento de vale, um momento de dor, um momento de dúvida, não adianta assistir televisão, não adianta ir para jogo de futebol, não adianta ir para o parque, não adianta fazer viagem, não adianta mudar de casa, não adianta fazer dívida no shopping, não adianta fazer carnê na casa da Bahia, não vai passar. O que é que vai fazer passar? Quando nós começamos a orar, a palavra de Deus ela é viva. Quando nós começamos a ler uma palavra que é viva, que é eficaz, que ela penetra no nosso coração, ela é capaz de separar as juntas e medulas, e ela é capaz de discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus, ela é como um martelo que esmiuça a rocha. A palavra de Deus é como um fogo que nos consome. A palavra de Deus não volta vazia, ela cumpre o seu propósito. No momento de crise, no momento de perturbação, no momento de dor, vá para a palavra, ore a palavra, e a coisa vai mudar. Não se renda à perturbação, não se renda à depressão, não se renda ao problema, não se renda à crise. Deus é maior e a palavra dele é sobre a nossa vida, é sobre a sua história. Amém, meus amados irmãos? Quero encerrar aqui. Na bênção de Jesus temos paz. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou. E partiu e lhe deu, e abrindo-lhe então os olhos, o conheceram, e ele desapareceu. Me diga, meus irmãos, eles conheceram Jesus quando Jesus desapareceu, porque Jesus desapareceu, e porque Jesus desapareceu milagrosamente, eles conheceram Jesus? Ou eles conheceram Jesus quando Jesus estava orando? Eles reconheceram, os olhos deles foram abertos quando Jesus desapareceu, ou quando Jesus começou a orar e abençoar? Os nossos olhos só se abrirão no meio da oração. Esses discípulos de Jesus andaram 3 horas com Jesus e não viram que era Jesus. Mas quando Jesus começou a orar, eles falaram: esse é Jesus. Sabe como é que nós conhecemos as pessoas? Pela sua vida de oração. Vida vitoriosa é vida de oração. Sabe como é que se vence perturbação da alma? Com oração. E tem mais: abençoando quem te amaldiçoa. Meu Deus, mas abençoando quem te amaldiçoa, orando por quem te persegue, e fazendo o bem a quem te faz mal. Se você fizer isso, a luz de Deus resplandecerá sobre sua vida. Amém, meus amados irmãos? E Jesus perguntou depois, ele aparece mais para baixo nesse capítulo, ele vai e aparece lá para os 11, e ele faz a mesma pergunta que ele fez lá para aqueles 2. Por que é que vocês estão perturbados? E por que sobem tais pensamentos? Por que você está perturbado, meu irmão e minha irmã? E por que sobem tais pensamentos na sua mente? Deixe o seu lugar, vamos orar, para que junto com Cristo, todas essas perturbações na nossa vida sejam vencidas com a presença dEle, em nome de Jesus. Amém?